Doutor, essas mobilizações que nós tivemos no primeiro semestre, elas podem dar um novo contorno à vida política de Ribeirão Preto? Não tenha dúvida. O exercício da democracia plena, ela pressupõe indivíduos que participem da vida da sociedade, cobrando dos poderes instituídos uma atitude ética, responsável e cumprindo seus deveres. Quais os deveres princípios da Câmara Legislativa? Fiscalizar o Executivo, elaborar leis e principalmente atender às demandas sociais. O parlamento é a correia de transmissão dos interesses da sociedade. Portanto, esses projetos e essa participação popular é fundamental. Nós temos visto movimentos como o Wall Street, a Primavera Árabe e Ribeirão Preto, acho que pela primeira vez, Roberto, esteve à frente da mobilização e somente por conta da mobilização os projetos foram alterados, né? Tínhamos lá um aumento de 40% dos vereadores, foi reduzido por conta da participação dos jovens, da sociedade. Tivemos lá a redução de 27 para 22 o número de vereadores para as próximas legislaturas. Portanto, é fundamental essa participação da sociedade. O senhor está falando em ética, mas ética no meio político hoje, o negócio está muito enroscado. Quer dizer, não é moral, né? O problema é ético, o problema é de comportamento ético. E essa mobilização da sociedade vai levar a uma nova ética na política de que maneira? Eu acredito e sou um otimista com relação ao futuro dessa nação. Hoje nós temos um país, nós precisamos construir uma nação. E a nação se constrói com a participação de todos. Por exemplo, o projeto Ficha Limpa é uma esperança nova. Por quê? Porque políticos, pessoas do bem vão, e isso eu acredito, no futuro começar a participar da vida da política, né? Eu entendo que para o homem público não basta cumprir a lei, ele tem que ter uma retidão de caráter, ele tem que ter uma conduta moral ilibada e a conduta ética. Sou otimista com relação a isso, talvez demore um pouco mais, sempre as coisas acontecem num tempo que a gente gostaria que fosse mais rápido. Mas acredito, Roberto, que estão acontecendo. O senhor acredita e a gente fica também se perguntando por que nós devemos acreditar. Projeto Cidade Limpa. Você estabelece o projeto, tem que ser cumprido, que foi votado. Muita gente já mexeu na fachada do seu estabelecimento comercial e agora vem aí uma outra discussão para não ser mexido. Vai mexer daqui a pouco, tem 2 anos para mexer. E quem mexeu foi destratado, teve a cidadania arranhada. E aí, esses políticos continuarão? Lamentavelmente, a conduta não é coerente. E quando a conduta não é coerente, cabe à sociedade analisar, refletir e, eventualmente, exercer o poder principal que ela tem, que é o voto. O voto não tem preço, tem consequência. E eu tenho dito diariamente para a sociedade de um modo geral, procurar saber da vida dos candidatos, da vida pregressa, da vida ilibada, da conduta moral, ética, legal e também aqueles que estão hoje no poder serem ou não referendados na eleição de outubro. Então, cabe ao eleitor prestar muita atenção e conscientemente, junto lá com a sua consciência, no dia da eleição, dizer, bom, renovo o meu mandato a esse político, ou então não renovo o meu mandato porque ele foi uma frustração, ele me decepcionou ao longo desses 4 anos. O senhor está com uma cartilha de combate à corrupção, ela correu o Brasil. E Ribeirão Bonito deu exemplo, foi o primeiro grande exemplo no Brasil. O senhor acha que depois da instituição dessa cartilha, dela ter ganho o Brasil afora, o que mudou para a nossa região, o que mudou para o interior de São Paulo? Roberto, eu acho que o principal legado da Marribo é mostrar para as pessoas que é possível, sim, é possível mudar. A Marribo começou numa pequena cidade de 12 mil habitantes. A partir do lançamento do livro em 2003, da criação do site, nós passamos a receber demandas do Brasil todo e passávamos a responder essas demandas. E mais do que isso, viajamos o Brasil todo contando a historinha e estimulando, incentivando outras pessoas a criarem novas entidades. Então hoje são 220 no Brasil todo.
Em decorrência desse trabalho, a Amarribo passou a ser a representante da Transparência Internacional no Brasil. Então, assim, essas coisas, têm acontecido coisas e tem sido positivo. A internet tem sido uma ferramenta importante porque a mobilização da sociedade acaba sendo mais ágil e mais rápida. Então, assim, muita coisa está por vir, acredito eu, e eu acho que principalmente a juventude está mais participativa. Agora, tudo vai também da consciência política e da educação que nós precisamos colocar, principalmente a partir das crianças. O problema do lixo em Ribeirão Preto é sério. O problema do lixo em várias cidades da região é seríssimo também. O senhor acha que a juventude tem noção do que deveria ser feito para moralizar a coleta do lixo, moralizar o trabalho com o lixo? O senhor acha que a juventude está preparada para ser a força para mudar isso também? A juventude precisa ser orientada. Ela tem o espírito, tem a energia do jovem, mas ela precisa da informação e da orientação legal, técnica, para que aquela força motriz do jovem se transforme efetivamente em ações práticas, né? Hoje, o jovem dessa nova geração está muito mais consciente do que da nossa geração. Então, assim, existe um fermento, precisa efetivamente fazer com que isso cresça e gere frutos positivos no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito ao futuro e da sustentabilidade da nação. O movimento que o senhor fez parte, a Amarribo, estava acima de partido político, né? E ganhou todo o contorno forte que teve. O senhor acredita que o partido político está sendo questionado de tal maneira que ou o político faz a reforma partidária, a reforma política, ou ele vai ser alguma coisa descartável no futuro para o perigo da democracia? Não tenha dúvida, o partido político hoje, ele talvez seja uma das instituições mais rejeitadas pela sociedade. E isso precisa ser revertido, porque o partido político ele é peça fundamental da democracia. Então, a entidade, a Amarribo, ela tem no seu estatuto que não pode exercer política partidária. Eu acho que isso é importante para que a entidade inicie e se fortaleça. Agora, nada impede que ao surgir talentos que venham a ter o espírito público de efetivamente servir a sociedade, nada impede que pessoas que fazem parte da entidade se candidatem, se afastem da entidade e se candidatem. Porque o que o mais importante é o final, ter homens e mulheres com espírito público de servir a sociedade. Exercer um cargo, seja no executivo ou no legislativo, não é uma profissão, tem que ser um legado, tem que ser, o homem público tem que ter esse espírito de desprendimento do particular e pensar no coletivo. Aí sim eu acredito que nós estaremos no caminho certo de uma nova nação. Eu estaria provocando o senhor demais, dizendo que o senhor está sonhando muito com a atual conjuntura? Sim, eu acho que sim, eu acho que estou sonhando, mas na verdade a gente tem que começar a acreditar, né? Muita coisa precisa ser feita, infelizmente, mas felizmente também eu acho que é possível fazer. Muito bem. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu é que agradeço. Muito obrigado.